Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem e no vídeo de hoje você vai aprender em como que funciona um switch. O switch ele é um dos principais componentes de qualquer rede e a sua principal função é conectar vários dispositivos, seja ele computadores, servidores, access points, impressoras, telefones, seja isso dentro de um campus ou dentro de um prédio ou até mesmo dentro de um ambiente de provedor de internet. O switch ele permite que vários dispositivos conectem entre si e compartilhem informações dentro de uma mesma rede. E o switch ele trabalha dentro da camada 2 do modelo OSI. E como você pode imaginar, o switch ele não sabe o que é um endereço IP. Ele somente lê ou entende informações de endereços físicos ou endereços MAC. E muita gente ela não sabe como que realmente funciona o switch. E a aula de hoje está aí para desmistificar exatamente isso. Para isso a gente já vai começar na topologia de hoje, que vai demonstrar o funcionamento de um switch. Aqui na nossa topologia a gente tem dois computadores. O computador A, que tem o MAC aqui A, e o computador B, que tem o endereço MAC B aqui, conectados, é claro, dentro de um switch. Nesse momento, a gente vai pensar que o computador A ele vai precisar de encaminhar um pacotezinho ali, uma informação para o computador B. Então a pergunta é, quando o pacote sair aqui do computador A, chegar dentro do switch, como que o switch vai saber para onde esse pacote vai ser encaminhado? Como que ele vai determinar que esse pacote vai para a porta do computador B e não para um computador C ou para um outro switch na outra porta, por exemplo? Então, quando a gente compra um switch novo, tira ele da caixa, liga ele na tomada, pega os cabos de redes, coloca no computador, depois coloca no switch, o que acontece? O switch ele tem aqui o que chamamos de tabela MAC. Essa é a tabela na qual o switch irá consultar para saber para onde encaminhar o quadro ou o frame que ele recebe. E nesse caso, é claro, a tabela MAC do nosso switch ela está limpa, ela está vazia porque a gente acabou de tirar ele da caixa. Então, pelo fato dessa tabela MAC estar vazia, vamos pensar que o computador A vai tentar fazer essa comunicação com o computador B. Logo, no momento que esse quadro sai aqui do computador A e chega até o switch, nesse momento o switch ele vai analisar esse quadro que tem duas informações essenciais para o switch, que é o MAC origem e o MAC destino. Com essas informações, o switch vai conseguir distinguir para onde ele vai encaminhar esse quadro. Só que, como a gente falou antes, a nossa tabela MAC está vazia. Então, qual vai ser o primeiro passo que o switch vai fazer? O switch, então, ele vai associar aquele MAC que ele recebeu o quadro com a porta que ele recebeu o quadro e cadastrar dentro da sua tabela MAC. Agora a gente tem lá giga00, que é a porta de origem do quadro, MAC do PCA foi apreendido por aquela porta. Só que, e o MAC destino? A gente precisa dele para saber para onde a gente vai encaminhar o quadro. O MAC destino, o switch, ele faz um processo que se chama flooding. Esse processo ele consiste no switch encaminhar uma cópia simples desse quadro para todas as outras portas conectadas do switch, exceto a porta que encaminhou esse pacote. Assim, quando o PCA encaminhar esse quadro aí para o switch, ele não tem o MAC destino dentro da sua tabela MAC, ele copia esse quadro para todas essas outras portas e ele vai perceber que o que respondeu para ele foi o PCB, que é o que a gente queria fazer essa comunicação. Como o PCB respondeu essa requisição de flooding, o switch então vai fazer o mesmo processo de cadastro. Ele vai pegar o MAC do PCB, colocar dentro da sua tabela MAC e associar a porta que veio aquele MAC, que é a giga01 nesse caso. Assim, o switch ele aprendeu o MAC origem, o MAC destino, então agora tanto o PCA quanto o PCB conseguem conversar entre si diretamente. Vamos ver isso na prática? Aqui nessa topologia é a mesma que eu estava usando de exemplo agora há pouco. Por exemplo, o PC1 estava na giga00, o PC2 na giga01 e o nosso switch que a gente estava demonstrando aí. Só entrar aqui na CLI dele, como vocês podem ver, a sua tabela MAC está vazia. A gente não tem nada cadastrado dentro da tabela MAC do switch. E a gente tem o PC1, 2, 3 e 4. O PC1 ele tem o endereço IP 192.168.10.1, o PC2
Tem o 10.2, PC3 10.3 e o 4 10.4. Aqui é para demonstrar o processo de flood do switch, que ele vai fazer a descoberta dos endereços MAC dos hosts cadastrados em cada porta. A ideia então é demonstrar uma comunicação do PC1 para o PC2 e ver se o switch vai aprender esses endereços MAC aqui. Vamos lá para o PC1 e vamos fazer um ping entre o PC1 para o PC2. Ping 192.168.10.2. Com certeza a gente conseguiu fazer ping no 2. Se a gente olhar agora no switch, a sua tabela MAC ela vai estar cadastrada com 2 endereços MAC. O endereço MAC dentro da Giga 00, a gente espera que esse MAC aqui seja do PC1. Bora dar uma olhada lá, ó, 6805 final. Se a gente vir aqui no PC1 e olhar aqui no comando show IP, a gente vê que o endereço MAC corresponde certinho com o que está cadastrado lá no switch. Da mesma forma, o PC2, ó, ele tem o final 6802. E aqui no PC2 a gente tem ó, o 6802. Confirmando esse processo de flood, que é claro que ocorre em segundo plano do switch, a gente não vê esse processo de flood acontecendo, porém ele ocorre em backdoor no switch para ele poder fazer essa descoberta de endereços MAC. E agora qualquer comunicação que o PC1 fizer com o PC2, essa comunicação é feita diretamente, sem que esse processo de flooding ocorra. Porém, você pode imaginar aqui que a gente tem 4 computadores e a gente só tem 2 endereços MAC. Por que esses 2 computadores não ainda entraram dentro da tabela MAC do switch? Isso porque a gente não tentou nenhuma comunicação com eles, logo o switch não precisou de fazer o cadastro dos MACs dele dentro da sua tabela. Vamos pensar agora que a gente vai fazer a comunicação do PC3 com o PC1. Vamos tentar aqui o PC3 com o PC1, vamos entrar no PC1 de novo e vamos pingar lá no 3. Obviamente a gente vai conseguir pingar e se a gente olhar no switch de novo, ele vai cadastrar o MAC aqui do PC3. E da mesma forma, quando o PC4 entra na rede, ele vai cadastrando o MAC de cada um. Outro ponto, galera, é que eu não quero que vocês confundam o processo de flood com o ARP. Esse ping que a gente está fazendo aqui é só para simular essa comunicação de um computador com o outro. Para o switch, esses endereços IP é tudo transparente, ok? Porque o que a gente está vendo aqui é que o switch ele só vai trabalhar na camada 2, que ou seja, ele vai ver onde que é o MAC origem, o MAC destino, cadastrar dentro da sua tabela MAC, para poder saber para onde encaminhar esses frames que ele recebe. Se a gente conferir aqui o 6803, com certeza vai ser o MAC do nosso computador 3. Então não confunda esse processo de flood com o processo de ARP. O ARP ele é uma ferramenta da camada 3 para descobrir qual é o endereço MAC associado àquele endereço IP. Então aqui no flood ele nem entra dentro da camada 3, ok? Pois o switch ele somente faz uma cópia simples desse quadro encaminhando para todas as portas. Com isso, a gente aprende como que o switch ele descobre os endereços MAC e permite a comunicação unicast, ou seja, host para host, direcionalmente dentro da nossa rede local. Mas e se um computador ele encaminhar um broadcast? Você com certeza já ouviu falar de broadcast. O endereço MAC de broadcast ele vai vir com o FF, FF, até completar os campos do endereço MAC. O que o switch ele vai fazer? Bom, o switch, como ele é de camada 2, ele simplesmente vai propagar esse broadcast, que a gente vai ver os problemas causados por esses broadcasts em um outro vídeo que a gente vai fazer sobre VLANs. Bom, se um switch recebe esse quadro com esse endereço MAC destino, FF, ele vai propagar tanto para Giga 1, Giga 2 e Giga 3 esse broadcast, exceto a porta que ele recebeu esse quadro. Vocês podem ver que ele é um processo um pouco parecido com o que a gente está falando de flooding. Só que não confunda o flooding com broadcast. Quando a gente se refere a broadcast, é quando o MAC destino ele sempre vai estar setado com todos os campos do MAC e setados em endereço F. Então não confunda esse processo de flooding e de broadcast, embora sejam muito parecidos,
porém tem esse detalhe que você tem que se atentar. Da mesma forma, ocorre quando o switch ele recebe um quadro de multicache, ou seja, os quadros de comunicação de multicache, ele tem uns MACs de endereço especial, que vai estar aqui na tela para você dar uma conferida, e eles vão ser encaminhados também para todas as portas do switch, menos a porta que enviou o quadro. Então você pode ver que esse processo de enviar para todas as portas, menos a que enviou o quadro, para poder fazer descobertas, é um processo comum que ocorre em todos os switches que a gente tem dentro da nossa rede, porém muitos profissionais de rede não sabiam desse processo que ocorre. Agora, vale ressaltar que esses endereços MACs aprendidos pelo switch, eles não ficam armazenados para sempre dentro do buffer daquele switch. Ou seja, periodicamente eles são apagados dessa tabela MAC caso o switch não receba nenhuma comunicação vinda daquele endereço MAC. Isso porque os quadros aprendidos pelo switch, eles recebem uma flag de timestamp, que é uma etiqueta de tempo. Se o computador for desconectado, por exemplo, da porta do switch, é óbvio que o switch não tem por que armazenar aquele endereço MAC associado àquela porta. Então isso deve liberar também espaço na memória para que o switch aloque para novos hosts que são entrados dentro da rede. Isso é como um sistema até de segurança, porque imagine só, o switch ele tem um limite de endereços MAC que ele pode aprender dentro da sua memória. Além disso, manter o endereço MAC associado a uma porta para sempre, sem que ele possa apagar, quando o usuário trocar de mesa ou trocar de lugar dentro do seu escritório ali, ele já não vai conseguir mais conectar no switch porque o MAC dele está associado em outra porta. Essa flag de timestamp, o switch chama ela de aging time, que é geralmente o tempo de envelhecimento do MAC. Em geral, a maioria dos fabricantes trabalham com 300 segundos que é armazenado dentro dessa tabela MAC. Se a gente voltar aqui na topologia do Weave e acessar o switch, a gente pode conferir o aging time dele através do comando show MAC address, aging time. A gente vê que o padrão é 300 segundos. E esse é um switch Cisco, é claro, mas você pode acessar o switch que você tem dentro da sua rede e conferir qual que é o aging time padrão que ele é determinado para aprendizagem de MAC. Além disso, a gente pode conferir também se o switch tem os endereços MAC que a gente estava falando agora há pouco, o show MAC address. Vocês podem ver que a tabela MAC do nosso switch está limpa, já que não houve nenhuma comunicação entre nenhum dos nossos hosts, PC1, 2, 3 e 4. Logo, o switch liberou esse espaço na memória dele. Outra coisa também, galera, é que essa tabela MAC ela tem outra informação que a gente não falou hoje, que é a VLAN, a Virtual LAN, que a gente vai falar no próximo vídeo sobre switches aqui do canal. Então, o mais importante que vocês têm que pegar aqui é que dentro da tabela MAC de qualquer switch, geralmente tem essas informações de VLAN, MAC address, tipo e a porta que foi apreendida esse endereço MAC. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou, curta no like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e, é claro, comenta aqui embaixo se eu deixei passar alguma coisa e é nóis!